Nessa manhã de domingo, nós estamos na nossa Escola Bíblica Discipuladora online e estaremos estudando a nossa lição. Mas antes eu convido a todos a estarmos adorando ao Senhor com o hino Mais de Cristo 169 do cantor cristão. Gostaria de dar bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de domingo, dia 14 de março de 2021. Domingo esse que nós estamos fazendo a nossa IBD online, o motivo aí do agravamento da pandemia do coronavírus aqui na nossa cidade. Temos estudado a nossa revista, né? Palavra e Vida, que tem como tema desse trimestre recomeçar, um grande desafio, focado aí nos livros de Neemias e Esdras. Ok? Estamos na lição de número 11, a lição de número 11, que tem como tema Deixando os Maus Hábitos. Lição essa escrita pelo pastor Gerson Januário, da Igreja Batista Central em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Para essa lição, eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia no livro de Neemias, no texto base da nossa lição dessa manhã, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Texto que aqui nós precisamos ler para poder, assim, termos um bom entendimento do nosso estudo. Neemias, capítulo de número 5, versículo 1 a 9, nos diz o seguinte: a solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue de nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos.
Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Então esse é o texto base aqui da nossa lição dessa manhã. Texto em que Neemias aqui dá uma palavra dura aos nobres ali que estavam oprimindo o povo, uma tremenda injustiça social, algo bem comum, bem próximo daquilo que vivemos hoje também no nosso país. No capítulo 3 de Neemias, nós pudemos estudar nas lições anteriores a estratégia que Neemias usou para reconstruir os muros e os recursos que ele usou, tanto recursos materiais, como também as pessoas que ele coordenou e que cooperaram para a reconstrução do muro, na busca desta vitória grandiosa de Neemias na reconstrução do muro. No capítulo 4, nós podemos estudar que aquela obra ela foi feita debaixo de grande oposição dos inimigos e foi preciso, então, vigiar e trabalhar para a reconstrução daquele muro. Aqui no capítulo 5, nós nos deparamos com um perigo ainda mais difícil, um perigo ainda mais desafiador para Neemias, que era a usura dos nobres ali daquele povo de Israel. Problemas não externos, mas problemas internos. Um inimigo pior do que o inimigo externo, um inimigo interno. O exército de Sambalá é menos perigoso que a avareza dos nobres ali de Israel, dada a sua usura, dada a sua ganância. E o texto que nós começamos aqui a ler, ele traz a queixa do povo para Neemias, a queixa dos homens e das mulheres contra os próprios judeus, contra seus próprios irmãos, O contexto em que eles estavam passando ali era um contexto de opressão dos pobres por parte daqueles que eram mais ricos, Ali naquele momento de restauração daquela nova comunidade de judeus no retorno do cativeiro. E aí eles então promovem aqueles nobres ali uma negligência às ordens e à palavra e aos mandamentos de Deus, A harmonia social ela é desequilibrada e perde-se então essa harmonia social, há uma injustiça social e uma falha nos direitos igualitários, e quando isso acontece, isso provoca uma divisão no meio do povo. E pensando nisso, nós vamos refletir nessa manhã, é a proposta aqui do pastor Gerson Januário, de refletirmos nos maus hábitos que motivaram a perda dos direitos da opressão dos irmãos israelitas. E nós precisamos aqui de ponto de partida definir o que significa hábito. O que é um hábito? Um hábito é uma atitude interiorizada, ou seja, colocada em prática uma ação de forma natural, até o ponto em que essa ação se torna uma atitude espontânea, que se a pessoa faz ela espontaneamente. Nós, seres humanos, nós temos vários costumes, Vários costumes, e nós podemos dizer que o hábito, então, é a contínua repetição de um ato que se torna para nós uma regra, algo natural, algo conhecido, comum a cada um de nós. E o hábito pode ser, nesse sentido, uma coisa boa ou uma coisa má. Pode ser um bom hábito ou um mau hábito, O que nós vemos aqui nesse texto de hoje, de Neemias capítulo 5, é um mau hábito, O hábito de extorquir, de explorar, de aproveitar no meio da necessidade alheia, o que tem repercussão na vida das pessoas. E o contexto que esse clamor, esse desespero trazido à tona a Neemias, é um contexto ali daquele momento de trabalho numa grande obra, a obra de Deus. Então, traz-se a conhecimento de Neemias
que vinha sendo praticado essa injustiça no meio do povo judeu, entre os judeus, e eles estavam clamando não contra os samaritanos, ou contra seus inimigos amonitas, ou contra seus inimigos árabes, muito pelo contrário. Eles estavam clamando por socorro, por uma perseguição, por uma injustiça praticada pelos seus próprios irmãos, pelos próprios judeus que exploravam os seus grupos, né? E a gente pode perceber aqui nesse texto 4 grupos distintos, né? Os 3 primeiros grupos diretamente envolvidos nessa exploração, e o grupo que era o explorador, né? Esse primeiro grupo é aquele grupo formado pelos trabalhadores, ou seja, aquelas pessoas que não possuíam terra, mas que precisavam de comida e que eram explorados, né? Cobrando impostos, fazendo empréstimos para pagar as suas dívidas, enfim. O segundo grupo era composto pelos próprios fazendeiros, ou seja, aqueles proprietários de terras que habitavam ali naquela região e que às vezes precisavam hipotecar, dar em garantia as suas propriedades, né, com a finalidade de pegar empréstimos, com esses empréstimos comprar os seus mantimentos, as suas comidas, suprirem as suas necessidades, né? Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é o grupo daqueles contribuintes, aqueles que eram obrigados a pagar os impostos, né, e se queixavam que os impostos cobrados eram altos, né, e que também, por vezes, faziam um empréstimo para que pudessem, assim, pagar os seus impostos. E o quarto grupo, por sua vez, né, era o grupo formado pelos judeus ricos, os nobres, que eles, então, exploravam os próprios irmãos e as próprias irmãs ali da terra de Israel, oferecendo empréstimo, mas um empréstimo com usura, com ganância, né? Cobrando juros, extorquindo, né? Trazendo ali uma grande desarmonia entre o povo de Israel. Esse era o contexto em que eles estavam vivendo. E aonde há a injustiça social, meus queridos, há a divisão. Aonde há injustiça social, há a divisão. O povo de Israel aprendeu isso na história. Esse fato era um fato, a injustiça social era um fato denunciado por vários profetas, Amós, Isaías, enfim, todos eles falavam contra a injustiça social. É tanto que no governo de Salomão, né, essa injustiça social provocou a divisão do reino. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então houve essa cisão, essa divisão por conta da injustiça social. E agora aqui, diante dessa oportunidade de recomeço ali, voltando do cativeiro, né, na esperança de ter algo diferente, né, esse povo então agora se vê praticando as mesmas atitudes que fizeram com que aquele povo fosse para o cativeiro, fosse dividido, né? Então eles que deveriam marcar o retorno para a terra de Israel, marcar o seu retorno no cativeiro com hábitos diferentes, eles vieram com os mesmos hábitos, né? Em vez de adotar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, eles estavam voltando às mesmas atitudes, às mesmas ações que eles faziam no passado, né? E que maus hábitos foram esses? Quais foram esses maus hábitos praticados por este povo? E aí a gente percebe que o mau hábito ali era o mau hábito da ganância, né? O mau hábito do apego excessivo ao dinheiro, é o que está registrado lá em Neemias, capítulo de número 5, versículo 7, que diz, Neemias diz que fez uma avaliação de tudo e então repreendiu os nobres e os oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Então, era esse mau hábito da ganância, da usura. E sabe o que é a usura, meu querido? A usura é você não se contentar com o que tem e querer o que é o do outro, né? Você não se contenta com o que tem e quer o que é do outro. E, por vezes, o avarento, aquele que tem usura, ele aproveita o momento da infelicidade do outro
ou da fraqueza do outro, ou da miséria do outro, para se apropriar do que ele tem, né? É o que a gente vê aqui nesse texto, quando o povo ali estava dizendo, no capítulo 5, versículo 3, que eles estavam dando em hipoteca, estavam penhorando os seus bens. O que estava acontecendo? Aquele povo, diante de uma situação de necessidade, hipotecava a sua casa, dava a sua casa em garantia de um empréstimo, pegava aquele empréstimo, com aquele empréstimo ele tinha que comprar comida, tinha que pagar os juros, tinha que pagar o imposto. Era suficiente? Não, não era suficiente. Não conseguindo pagar, então aqueles proprietários perdiam as suas propriedades, perdiam as suas casas, perdiam até os seus filhos e as suas filhas, que eram dados como escravo para pagar os seus empréstimos, né? Então esse era o contexto em que eles estavam vivendo, vidas estavam sendo destruídas nesse contexto que eles estavam sendo submetidos. E nessa perspectiva, nós podemos pensar que os maus hábitos, meus queridos, eles destroem as vidas, os maus hábitos destroem as famílias, trazem a doença física, um problema social, um problema espiritual, um problema psíquico, que tantos hoje têm vivido por conta do mau hábito. E o mau hábito é uma questão que, por vezes, nasce no coração. O mau hábito nasce no coração. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, você vai ver que o sábio ali dizendo que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o que nós precisamos entender é que o coração ele é o centro da orientação da vida, que deve ser pautada na sabedoria que vem de Deus. É do coração que são produzidos os pensamentos, os sentimentos, as escolhas, né? É do coração que sai tudo isso, é dele que provém, é do coração, da mente, né, que provém. E quando nós não convertemos nosso coração a Deus, voltamos nosso coração a Deus, submetemos o nosso coração, as nossas vontades, a nossa mente a Deus, o que nos resta, meu querido, é opressão, são maus hábitos, atitudes destrutivas, ganância, usura, a segregação do indivíduo, o afastamento, é isso que causa os maus hábitos, né? A gente vai perceber que é assim, e o mau hábito ele vem de um coração e ele é proveniente de um coração pecaminoso. Quando a gente abre lá a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículo 19, nos diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É do coração que provém todas essas coisas. Então o nosso coração tem que estar rendido a Deus. Nesse sentido, nós precisamos ficar atentos para que o nosso coração não esteja apegado a essas coisas, mas esteja apegado a Deus, não apegado à usura, ao amor ao dinheiro, ao prejudicar o outro, né? A prejudicar às vezes até a nação, que é isso que a gente vê hoje, né? Um ambiente político, um ambiente de ganância, de defraudar o outro, de prejudicar o outro, né? Esse é o ambiente que a gente percebe hoje, né? É o que a gente tem vivido hoje, e é o que aquele povo de Israel estava vivendo. Os nobres estavam se aproveitando da oportunidade da tremenda crise econômica dos seus irmãos, compatriotas, e buscavam enriquecer com a desgraça dos seus irmãos, né? E naquele contexto, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais necessitados, ou seja, cada vez mais pobre, né? E Neemias, nesse contexto, ele teve a coragem de quebrar esse ciclo vicioso de mau hábito, de denunciar isso, de repreender isso, né? E poder, então, assim interromper aquele ciclo, né? Nada muito diferente do que a gente vive nos nossos dias, né? Dizem que a ganância financeira tem criado no mundo, no nosso país, um sistema econômico e político, né? Que ele é truculento, que ele desconsidera
o pobre, ele defrauda o pobre, ele é injusto com o pobre. É esse contexto que nós estamos vivendo de injustiça social, e nós temos que ter a coragem que Neemias teve de quebrar esse ciclo, seja esse ciclo quebrado no nosso país, seja quebrado no mundo, seja quebrado dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho. Esse ciclo ele precisa ser quebrado de injustiça. E Neemias ele confronta essas injustiças de forma muito veemente, né? E a gente pode perceber isso em algumas atitudes de Neemias ao confrontar, né? Ao confrontar, é doloroso você enfrentar a sua própria casa, os seus próprios irmãos, as irmãs, mas Neemias fez isso, né? E a gente percebe que Neemias ele ficou inconformado. O texto bíblico diz que Neemias ficou irado, ele se irou, né? Ele ficou inconformado, ele não viu e ficou parado, muito pelo contrário, ele se irou. E a ira, meus queridos, ela por vezes não é pecado, né? Você não pode se irar contra a pessoa, você tem que se irar contra o pecado, combater o pecado. Amar o pecador, mas combater o pecado. E foi isso que Neemias fez, ele confrontou o pecador. Ele ficou irado, ficou inconformado e agiu, né? Mas antes disso, o que Neemias fez? Neemias avaliou tudo. Do texto que Neemias refletiu, né? Então, diante de uma injustiça, o que você precisa fazer? Parar, refletir, avaliar tudo, examinar tudo com silêncio, com paciência, esperando o momento certo e então dar o passo seguinte que Neemias deu. Ele ficou inconformado, ele avaliou tudo e o seu terceiro passo que ele deu foi de repreensão, ele confrontou o pecado. É isso que nós vemos nos versículos 7 até o versículo 9, diz que ele fez avaliação, então ele repreendeu e ele foi e disse que na medida do possível eles deveriam devolver tudo, e foi repreendendo, e diz o versículo 8, o final do versículo 8, que aqueles que foram repreendidos por Neemias ficaram em silêncio, pois não tinham resposta diante do confronto do pecado que Neemias estava expondo para eles naquele momento. Então, meu querido, nós precisamos fazer como Neemias, refletir, né, e repreender, confrontar o pecado. Mas tem um outro ponto que Neemias fez. O que Neemias fez? Neemias deu o exemplo. Deu o exemplo. Seus irmãos estavam praticando maus hábitos. E interessante que maus hábitos é igual a mau testemunho. Maus hábitos igual a mau testemunho, né? E Neemias ele deu um bom testemunho, ele deu um bom exemplo. Nós precisamos também buscar o exercício de dar o bom exemplo. Diz o versículo 10 de Neemias que eu e meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. E Neemias, além de acabar com a cobrança de juros, restituiu, devolveu, perdoou a dívida daqueles que ele vinha resgatando, daquele que ele vinha sustentando, né? Então, Neemias deu o exemplo e cada um de nós também precisamos dar o exemplo. E por fim, Neemias buscou a restituição de tudo, né? De tudo e para todos. Diz o versículo 12 que depois de Neemias repreender e de convocar o povo a poder restituir e fazer um propósito de não cobrar juros, de não extorquir, de não tornar o povo de Israel uma zombaria para as outras nações, porque estavam vendendo os filhos e as filhas como escravos, né? Ele então tem a resposta do povo, né? E eles responderam: nós devolveremos tudo que você citou, Neemias, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo, diz o versículo 12. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob juramento cumprirem o que haviam prometido, né? E ali eles então firmaram aquele propósito e cumpriram aquilo que haviam prometido. E aí, concluindo, meu querido, nessa manhã, Neemias precisou de muita sabedoria para conseguir olhar ali para aquela situação, identificar os problemas, ser sensível ali à voz daqueles que estavam necessitados, aflitos, de refletir e de agir no momento certo para quebrar aquele ciclo de maus hábitos daquele povo, da sua nação, né?
nós também podemos tirar nessa manhã este ensinamento para as nossas vidas, né? Devemos cada um olhar para as nossas vidas, identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com Deus, com as pessoas ao nosso redor, e sermos corajosos, como Neemias foi, de repreender os erros, os pecados, e sermos sensíveis a mudanças que precisamos fazer nas nossas vidas e agirmos de forma firmes e determinadas para vencer aos nossos maus hábitos, as nossas atitudes que não dão um bom testemunho de Deus. Então essa é a palavra que nós temos nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. E hoje, logo mais à noite, também, ainda por conta da pandemia, do coronavírus, aqui o agravamento, nosso culto será exclusivamente online. Então, não deixe de participar conosco, fique atento aí ao nosso grupo de WhatsApp, ao Facebook, ao YouTube, para que você também possa participar conosco. Um bom dia, que Deus te abençoe. Igrejas bem fortes no mundo arruinado, levantem seu brado com a Bíblia na mão. O mundo precisa, e mais do que nunca, do bom testemunho de todo cristão. Sigamos unidos, pois todos sabemos que em Cristo nós temos real solução do triste problema de um mundo em crise que sofre por falta de amor e perdão. Ao mundo em crise, sejamos a prova da paz que renova